Olá, como vai? Tudo bem? Sou eu, Cal Mascarenhas, que estou aqui com você neste nosso workshop que batizei de A Tríade da Excelência. Nesta série eu quero trazer para você três caminhos importantes para disparar transformações. Na verdade, o que eu quero é lhes dar um impulso, tá? A partir de três caminhos que foram importantes na minha vida, foram muito significativos. A programação neurolinguística, também chamada de PNL, o coaching e a filosofia prática. Às vezes, o que nós estamos precisando de verdade é somente isso, um impulso, um empurrão. E isso nós vamos ter aqui. Gostar mais de si mesmo, deixar de lado um vício, um hábito nocivo para a sua saúde, quem sabe parar de comer demasiadamente, que é algo que está lhe levando a ter sobrepeso, ou quem sabe aquele tipo de postura de autocrítica severa, exagerada, que vai colocando você para baixo, quem sabe até aquelas dificuldades de relacionamento, quando você se vê já estar discutindo com pessoas que você ama sem nenhum tipo de sentido. Enfim, às vezes nós temos hábitos, processos na nossa vida que queremos mudar, mas eles simplesmente se repetem e nós não sabemos como. É possível que algumas pessoas já tenham chegado para você para dizer assim: ah, você quer emagrecer? Feche a boca, somente isso. Aí outro diz: mas como você discute tanto com seu marido, com seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa ou filhos? Ora, simplesmente quando eles disserem tal coisa que você não gosta, ouça e faça de conta que não ouve. Simplesmente isso. Outros até dizem: puxa, você está querendo emagrecer? Por que você não acorda de manhã, todo dia, coloca seu tênis, coloca sua roupa de ginástica e vai para uma academia? Faça, faça, faça. É muito fácil dizer essas coisas. O importante, e que essas pessoas não sabem, é que você precisa de um como. E é este como. É sobre isso que nós vamos tratar aqui no nosso workshop. Ele pretende ser bastante prático. Algo que tem a raiz conceitual, através daqueles caminhos que eu lhe falei, mas ao mesmo tempo a pegada prática para transformar isso numa oficina de mudança na sua vida. Às vezes nós costumamos dizer que o problema está fora. Eu quero lembrar a você que você pode trazer de volta a vida que você tem para as suas mãos. Chega de nós imaginarmos desculpas, chega de imaginarmos que os outros ou situações do passado são os responsáveis por aquilo que nós vivemos hoje. Mais consciência, mais capacidade de gerenciar corpo, mente e emoção, tudo isso pode trazer para você maiores resultados. O que eu quero lhe dizer é: teremos condição de trazer mais fortemente as rédeas do seu destino para as suas mãos. Há uma frase de Jim Rohn que eu gosto muito de usar, que diz: biografia não é destino. Biografia é aquilo que você viveu até hoje. Destino é o que você começa a escrever sobre a sua própria vida a partir de agora. Eu quero lhe ensinar algumas técnicas e alguns conceitos que de verdade dão certo ou já deram certo para uma boa parte das pessoas que tiveram contato com eles. Bom, você já deve ter ouvido falar nos 3 Ds da mudança e ficou com eles aí, ecoando dentro da sua mente. Quais são esses 3 Ds da mudança? Mudar é difícil, mudar é demorado e mudar é doloroso. O que será que vai acontecer conosco se passarmos a nossa vida toda achando que isso é uma verdade? Que os 3 Ds são uma verdade concreta? Tudo bem, eu quero dizer para você que mudar às vezes é difícil, às vezes é demorado e às vezes é doloroso, mas não precisa ser sempre. É possível começar a perceber e problematizar essas certezas que a vida fica colocando na nossa mente. O que seria mais complicado? Mudar uma crença ou mudar um comportamento? Vamos lá. Mudar a crença de que mudança é difícil, dolorosa e complicada, ou mudar simplesmente o seu comportamento, o seu hábito? Bom, talvez para algumas pessoas uma ideia seja mais complicada e mais difícil do que a outra. Vamos falar sobre isso. Há 2 possibilidades. Uma delas é
mudar primeiro a crença. Começar a acreditar que, olha, mudar pode ser difícil, mas nem sempre. Às vezes pode ser fácil. Em vez de mudar é difícil, entende? Quando eu mudo a crença, eu posso mexer na minha emoção, na minha predisposição interna para começar a realizar coisas práticas na vida. Mudei a crença primeiro para mudar um comportamento em seguida. Já outras pessoas fazem de forma inversa. Elas precisam ver para crer. E assim elas vão mudar o comportamento, a experiência concreta, para depois mudar a crença. É algo mais ou menos assim, olha, eu vou começar a agir, vou começar a perceber os resultados, e se eu notar que está mudando de verdade, aí sim eu vou mudar a minha crença, de que mudar, na verdade, não é tão difícil assim. Eu não sei como é que acontece com você, se você está mais no crer para ver ou ver para crer. O que me importa é que você teste. E é como se eu estivesse pedindo a você um voto de confiança. O que significa esse voto de confiança? Não em mim, Cal, mas um voto de confiança em você mesmo, na vida. E se você acredita em Deus, um voto de confiança em Deus. Até poderia lhe perguntar, será que foi por acaso que você acabou com este vídeo, com este workshop aí, bem na sua frente? Será que foi por acaso? Enfim, esse processo tem mostrado a muitas pessoas transformações poderosas e resultados incríveis. Observe o que uma pessoa muito querida nos disse a respeito dessas mudanças que conseguiu na vida, a partir desses ensinamentos que agora eu estou oferecendo a você. Eu sou muito admiradora do trabalho dele. Minha vida hoje é uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque eu sei acessar as ferramentas do que eu aprendi, eu sei me acessar, eu sei olhar para dentro de mim, fazer minha autorreflexão. E quando a gente começa a se amar, ter uma autoestima elevada e olhar para dentro de si, você consegue encontrar as respostas, sabe, para suas dificuldades, para suas angústias. Pois é, ela e muitas outras pessoas estão confiando em si mesmas, estão acreditando que vale. E eu digo para você que às vezes não é simplesmente num estalar de dedos que as mudanças acontecem. Por favor, este mundo já está cheio de gente dizendo que o seu sucesso vai acontecer num estalar de dedos, num piscar de olhos. Eu não quero ser mais um. Não quero ser mais uma dessas pessoas que ficam enchendo a cabeça das outras de ilusões. Eu quero dizer para você que vai ser necessário algum esforço. Fazer os exercícios, empenhar-se em conhecer um pouco mais. Quem sabe, se você gosta de literatura, de ler, de pesquisar, eu vou sugerir alguns livros que poderão ser úteis para você. Enfim, eu quero muito que você consiga embasar a sua transformação em algo sólido. Porque eu sei que às vezes emagrecer não é tão simples assim. Mudar um comportamento nocivo não é tão simples assim. E mais que isso, mudar a maneira como você lida com você, a forma como você se enxerga, ou seja, mudar a sua autoimagem, pode não ser tão simples assim. Eu quero apenas oferecer um como, uma possibilidade para que isso aconteça. E por que Tríade da Excelência? Já lhe falei que nós temos esse tripé: PNL, Programação Neurolinguística, Coaching e Filosofia Prática. Bom, a PNL é uma disciplina, uma abordagem que começou nos anos de 1970 nos Estados Unidos, na Califórnia, e que visava a levar para as pessoas mais excelência em suas vidas. A ideia é, eu posso aprender a usar melhor o meu cérebro e, a partir daí, conseguir maiores resultados na administração do meu mundo mental e na administração das minhas emoções. A partir desse tipo de administração mais eficaz, eu consigo maiores resultados. Isso se dá a partir do estudo de pessoas que conseguem já a excelência concretamente em suas vidas. Os pesquisadores da PNL, Richard Bandler e John Grinder, se dedicaram a estudar pessoas que já conseguiam resultados impressionantes e começaram a perceber que eles tinham padrões de excelência, procedimentos mentais de uso
dessa grande ferramenta que cada um de nós tem instalada aí entre as orelhas e que nem sempre é fácil descobrir qual é o manual de instruções. Digamos que a PNL funciona como uma coletânea de páginas de um manual de instruções do uso do cérebro. E isso pode fazer muita diferença para nós. O segundo ponto é o coaching, este caminho de transformação bastante importante que vem ajudando pessoas do mundo inteiro a sair de onde estão e a chegarem onde querem chegar. E por fim, a filosofia, que muita gente entende como algo cabeça, muito subjetivo. E eu quero mostrar também que a filosofia é algo absolutamente prático. É a coisa mais prática que existe. E, portanto, vamos pensar na filosofia de uma maneira bastante concreta e a sua aplicação nas deliberações que fazemos dentro das nossas vidas. Enfim, essa é a tríade da excelência que começa hoje com esse vídeo tratando de programação neurolinguística. Uma autoimagem poderosa do eu futuro. Criar uma autoimagem poderosa do eu futuro é crucial. Você pode ter uma autoimagem fraca do seu eu presente, mas se você cria uma autoimagem forte, poderosa do seu eu futuro, isso vai levar você a um norte. Eu gosto muito de dizer que isso não significa um aumento da autoconfiança de uma forma exagerada ao ponto de você perder a noção das suas competências. Vamos imaginar, você é uma pessoa com poucas competências, poucas habilidades, mas tem uma autoconfiança absurdamente grande. E aí você se torna um cirurgião. Já imaginou o risco pelo qual vão passar os pacientes que se submeterem a uma cirurgia com você? Se você tem muita autoconfiança, mas pouca competência, isso é péssimo. Portanto, não significa que nós vamos viver de ilusão. A autoconfiança dentro de uma autoimagem poderosa do eu futuro serve como um norte, algo que nos motiva a buscar a construção de um ser que nós queremos viver. Eu quero lhe oferecer aqui, neste workshop, uma das técnicas mais versáteis que a PNL tem e que nos ajuda a trabalhar as mudanças que precisamos fazer na vida a partir da criação dessa autoimagem poderosa do eu futuro. É uma técnica que vai lhe ajudar para algum problema sobre o qual você está refletindo agora, quem sabe alguma mudança mais rápida, e talvez para outros problemas que nem vieram à sua mente agora. Outras coisas que você vai lembrar que também quer mudar, e a mesma técnica pode ser útil para várias e várias formas diferentes de dificuldades e problemas que nós enfrentamos, seja na sua vida pessoal ou na vida profissional. Vamos lá! Deixar de lado alimentos que engordam e começar a cuidar mais fortemente da sua própria imagem, da sua própria saúde. Emagrecimento. É interessante para você? Uma boa forma é interessante para você? Ou quem sabe cuidar da sua autoestima independente da forma na qual você se encontre? Ou quem sabe ter mais ânimo, motivação e deixar de procrastinar atividades profissionais que vão lhe levar a crescimento, ou sentir mais vontade de estudar, de se preparar para algum concurso. Será que também alguma mudança no sentido de melhorar a sua maneira de se expressar para o mundo não seria bem interessante neste momento? Comigo foi exatamente isso. O jovem, magrelo e tímido que eu sempre fui, tinha muita dificuldade na relação com outras pessoas. Hoje você me vê aqui conversando com você através dos vídeos, ou dando aulas, ou fazendo palestras para centenas de pessoas, quem sabe até tendo condição de negociar e de falar e de expressar, mas nem sempre foi assim. As minhas dificuldades em comunicação foram inúmeras e provavelmente a minha autoconfiança afetava isso, porque era muito baixa. E por conta da falta de uma autoimagem poderosa de eu futuro, eu comecei a ter muitas dificuldades. Até que de repente eu fui convidado a fazer uma palestra. Tinha um cunho espiritual e religioso e eu estava com 21, talvez 22 anos de idade.
Eu morri de medo, mas mesmo assim resolvi aceitar. E quando resolvi aceitar, me preparei, mas mesmo assim a palestra foi horrorosa. Eu tremia feito vara verde. Me sentia com tanta vergonha de estar ali falando com as pessoas que eu, pelo contrário, em vez de dizer não quero mais nunca subir ao palco e falar com gente, eu pensei exatamente o oposto. A minha ideia foi, esta foi a pior palestra que eu já fiz na minha vida. Todas as próximas serão melhores. E comecei a procurar informações e a ver pessoas que eu considerava admiráveis no falar em público. Por causa disso, eu fui criando padrões que eu importava de outras pessoas, buscando em mim o desenvolvimento dessas competências. Mesmo não sabendo nada de PNL, na época não tinha esses conhecimentos, eu comecei a criar a minha imagem do eu futuro, uma autoimagem poderosa. E foi dessa forma que essa imagem minha, conseguindo fazer o que eu queria fazer, totalmente modificado, era uma imagem luminosa, forte, que me convidava a chegar lá. Toda vez que ela aparecia na minha mente, daquele Cal do futuro que fala, que se expressa bem, que consegue mandar as suas mensagens para o mundo, toda vez que essa imagem era evocada na minha mente, todo um conjunto de estados favoráveis acontecia dentro de mim. Essa técnica que eu vou lhe ensinar tem a ver com isso. Este é um ponto importante desta técnica, a criação da sua autoimagem poderosa de eu futuro. No meu caso, eu demorei muito até conseguir fazer as coisas darem certo e conseguirem resultados, porque eu não tinha uma técnica, eu não tinha este como, mas eu quero passar para você este como. Provavelmente você vai desenvolver a sua mudança com muito menos dificuldade e menos demoradamente do que eu consegui. Porque você vai ter uma espécie de técnica que pode lhe ajudar nesse sentido. Um sistema integrado, corpo, mente e emoção. Bom, eu quero tratar agora de um ponto importante. Você não é só o seu corpo, você não é só o conjunto de emoções que tem e você não é somente o seu pensamento, aquilo que aparece dentro da sua mente. Você é um sistema integrado que envolve tudo isso. Todos esses lados, um vai mexendo com o outro. De certo modo, a sua capacidade de usar o seu todo vai fazer total diferença para que a técnica que eu vou lhe ensinar possa dar certo. O que você faz com seu corpo afeta seus pensamentos. As imagens mentais que você cria aí dentro da sua cabeça afeta as suas emoções. E aquilo que você sente também, seja positivo ou negativo, trará repercussões no seu organismo. Enfim, você poderia encontrar respaldo para este pensamento em várias linhas. Existe inclusive uma linha dentro da própria medicina de um estudo biológico muito importante chamado psiconeuroimunologia. De que maneira aquilo que você faz com seus estados psíquicos altera a forma como o seu sistema imunológico atua. Enfim, tudo isso já é estudado através de linhas científicas bastante sérias. E eu poderia falar horas a respeito deste assunto com você aqui. Mas eu quero fazer duas experiências que vão mostrar praticamente como isso é a mais pura verdade. Primeiro, tente lembrar-se de uma experiência em que você ficou muito chateado com alguém. Muito bravo, muito brava, muito aborrecido, quem sabe com raiva, irado, irada, e mantenha a imagem aí na sua mente. Eu vou lhe dar alguns segundos para que você consiga construir a imagem. Se preferir, você pode fechar seus olhos, talvez até você possa se concentrar um pouquinho mais. Construa na sua mente, de novo, a cena em que você ficou bravo, chateado, aborrecido ou aborrecida com alguém. Muito bem? Está aí dentro da mente? Agora eu vou pedir que você conserve esta mesma imagem dentro da mente
numa postura de corpo diferente. Vou pedir que você cruze seus dedos e os trance atrás da nuca. Que você erga o seu queixo, lembre, mantendo aquela imagem de situação em que estava zangado, bravo, irado com alguém. Dedos cruzados atrás da nuca, queixo erguido e que você esboce um sorriso. Isso, na sua boca. Se preferir, use uma caneta e morda a caneta, porque isso obrigará a sua boca a forjar um desenho que se aproxima do sorriso. Lembre, queixo erguido, dedos cruzados atrás da nuca e tentando manter aquela imagem de uma situação em que você ficou muito zangado com alguém. O que aconteceu? É muito comum, quando faço essa experiência nas minhas aulas e palestras, que as pessoas digam que a imagem meio que sumiu, ou se desfez, ou que ficou mais difusa e fosca, porque é como se o seu corpo estivesse dizendo para você que esta não é uma posição interessante para o estado de zanga. E aí a imagem meio que se desfaz também. Existe uma incongruência entre o que você está construindo na sua mente e nas suas emoções com aquilo que o seu corpo mostra. Para ficar zangado, é importante ter uma fisiologia de estar zangado. Isso tem a ver com expressões faciais. Aliás, há um livro muito interessante que estuda exatamente isso. Chama-se A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Olha a capa dele aqui. E você pode aprimorar um pouco o seu conhecimento sobre de que maneira as expressões faciais mexem com a maneira como você sente. Ou seja, às vezes mantendo expressões faciais de uma determinada emoção, você está fazendo com que esta emoção fique mais vezes em você, ok? E aí Ekman fala para nós que mudando expressões faciais, nós também podemos mudar aspectos internos das nossas emoções. Então não é um livro apenas para leitura das expressões faciais dos demais seres humanos que estão conosco. Ah, fulano está daquele jeito, então eu leio que ele está mentindo, eu leio que ele está com raiva, eu leio que ele está triste. Não é só essa a ideia do trabalho do Ekman, e sim de você, inclusive, mexer com as emoções que tem a partir das expressões faciais que você conserva em seu rosto. A outra experiência que eu quero trazer para você é a do limão, tá? Eu vou pedir então, se você quiser, pode ficar de olhos abertos e enxergar esta cena. Estamos aí com um limão e você pode perceber que alguém o está cortando. Isso. Observe como são as bandas do limão. Imagine o cheirinho que ele tem. Isso, um cheiro bastante característico. Imagine que você leva uma dessas bandas até bem pertinho do seu nariz e aspira o perfume do limão. Isso. Se você quiser até, experimente colocar algumas poucas gotas do limão na sua língua e saboreie um pouco. Só um pouco, só o que for suficiente. Não mais, não menos. Nada que cause qualquer desconforto a você. Só um pouquinho. Bom, eu queria perguntar a você, nesses poucos segundos em que você viu o limão ou que você imaginou o limão e que você imaginou o cheiro dele ou até mesmo o sabor do seu sumo, aqui o limão não estava presente concretamente. Mas eu perguntaria, você começou a salivar? Será que aconteceu isso com você? Enquanto eu estava fazendo a narrativa, eu já estava salivando. E com você aconteceu isso? Talvez 90% das pessoas começam a salivar. E poderíamos perguntar, mas como? Se o limão não estava presente, se o limão não era concreto, fisicamente concreto, a reação era fisicamente concreta. Enfim, aquilo que você faz com a sua mente gera a resposta no seu corpo físico. Na experiência anterior, aquilo que você faz com o seu corpo gera repercussões na sua mente e nas suas emoções. Mudança de hábitos.
Bom, eu queria dizer para você que esta é apenas uma preparação conceitual para aquela técnica que eu vou lhe ensinar, tá? Então eu estou trazendo algumas bases conceituais da neurolinguística para esta atividade, este exercício. Mais que isso, esta técnica que eu vou oferecer a você para que você faça uso e mude alguns aspectos dentro da sua vida. Caso você já conheça essa técnica, não tem problema nenhum. Eu apenas peço que você a observe através de um outro prisma. O prisma do corpo, mente e emoção como sistema integrado e também o prisma de mudança de hábito. Na verdade, a técnica traz um aspecto muito significativo que já foi utilizado e estudado por Charles Duhigg em seu livro O Poder do Hábito. Olha a capa dele aqui. E este livro é muito interessante, você vai ver que é um livro um pouquinho mais grosso, mas ele traz uma linguagem absolutamente gostosa e fácil. Lembrem que eu estou dando algumas dicas de livro, mas isso não significa que você precisa lê-los obrigatoriamente para conseguir os efeitos que eu estou sugerindo, que eu estou apresentando que são possíveis. A ideia é, você vai aprimorar-se com o fazer, tá? Os livros são talvez uma ajuda para você encontrar as bases daquilo que vai acontecer com você, as bases da sua transformação. Como é que as pessoas falam a respeito do cérebro? Bom, muita gente diz que existe cérebro do tipo feminino, cérebro do tipo masculino, existe aquela pessoa que tem uma força maior do hemisfério esquerdo do cérebro, então ele é mais lógico, mais racional. O outro tem uma força maior do hemisfério direito do cérebro e, portanto, é mais subjetivo, criativo. Existem estudos em várias linhas assim, embora eu goste de perceber os estudos que falam que o cérebro funciona como um todo, holograficamente. A própria programação neurolinguística aponta cérebros que têm uma propensão a uma forma mais visual de perceber o mundo, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos, enfim. O que eu quero trazer para você é uma outra forma de entender o cérebro. O cérebro das escolhas e o cérebro dos hábitos. Vamos brincar assim, o cérebro das escolhas, ele tem muito a ver com decidir, pensar, refletir, raciocinar sobre algo para deliberar sobre este algo. E o cérebro do hábito, ou dos hábitos, é aquele cérebro que ele quer economizar. Então ele não quer nem pensar. Os dois já existem na sua vida. Eles estão aí numa caixa craniana única. O que eu quero dizer é, este cérebro aqui do hábito é um cérebro que nós precisamos ampliar o seu espectro de atuação, fazer com que ele atue mais na nossa vida. E lembrando do filósofo Aristóteles, crie o hábito primeiro e deixe que depois o hábito crie você. E para fazer isso eu quero me utilizar do quadro, tá? Para a gente poder explicar como é que essas coisas acontecem, a importância do hábito e a técnica em si. Vou chamar você para que venha comigo para a gente poder conversar no quadro a respeito deste tema, ok? O que eu quero mostrar para vocês agora é uma ideia, por favor, bem simplificada, para você entender como que a construção do hábito vai acontecendo a partir da repetição de coisas que nós vivemos na vida. E não falo apenas de atitudes, às vezes são pensamentos. Você repete esses pensamentos tantas vezes que eles se tornam hábitos. Você repete reações tantas vezes que eles se tornam hábitos. Se isso acontece de maneira involuntária, por que não usar isso a nosso favor? A técnica que vou lhe ensinar tem a ver com isso, ok? Então vamos lá. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito nocivo de comer demasiadamente comidas gordurosas. Então, a partir do pensamento de que você tem o disparo, ou seja, uma deixa, um gatilho que leva você a ter aquela vontade, você vai repetir uma rotina para ter a recompensa.
Isso, o livro de Charles Duhigg explica direitinho, tá? O poder do hábito. Então, a ideia é muito simples. Eu tenho uma deixa, que é aquilo que dispara, um gatilho que dispara. Eu tenho uma rotina que diz respeito às minhas reações, aos meus comportamentos tradicionais em relação àquela deixa, e eu tenho uma recompensa, que vai ser algo relacionado com o que vem depois da rotina que eu produzo, que eu crio, tá? E mantenho. Vamos imaginar, eu estou meio deprê, e aí eu vou até a geladeira e me empanturro de comidas gordurosas. A sensação de recompensa é uma saciedade que me leva a imaginar que resolvi, de certo modo, o incômodo daquela deprê que eu estava sentindo. Então, deixa, gatilho, a sensação da depressãozinha. Rotina, entupir-me de guloseimas. Recompensa, uma sensação de saciedade. Charles Duhigg diz que isso gera um loop, o loop do hábito. Você faz isso tantas vezes que isso se torna o seu hábito, isso se torna automático. Você não precisa mais pensar. Lembre que o cérebro do hábito não quer gastar, ele não quer pensar, deliberar, ele quer fazer, ele quer ver a coisa acontecer, tá? Vamos pensar numa outra coisa. Vamos imaginar que alguém tenha, ao receber uma crítica, tenha o impulso, a resposta, a reação, que é a sua rotina natural de combater a crítica recebida. Depois ele tem uma espécie de recompensa, que é uma sensação de fiz o que eu tinha que fazer, eu dei o troco. Mesmo que depois venha uma sensação de culpa, uma sensação de arrependimento, que é justamente por isso que nós estamos querendo mudar o hábito, não é? Porque essas sensações de culpa, de arrependimento, esse mal-estar, digamos, essa ressaca emocional que acontece, nos leva a dizer, puxa, isso não é uma coisa boa para mim, preciso mudar isso. Então vamos lá, no outro exemplo, a pessoa recebe uma crítica. Vamos imaginar que essa crítica recebida seja percebida sensorialmente pelos ouvidos da pessoa ou por algo que ela lê de uma crítica desfavorável e tal. Então, esse estímulo passa pelos neurônios desta pessoa e isso leva a um caminho neural ou a um circuito neural que traz um tipo de rotina de reação. Ficar irritado, ficar zangado, reclamar, dizer que o outro não tem o direito de falar aquilo, como ele pode dizer uma coisa daquela, etc, etc, etc. Esta é a rotina. A deixa, a crítica recebida. A rotina que o seu cérebro do hábito já está acostumado a fazer, revoltar-se, zangar-se, nem sequer escuta a crítica adequadamente, porque a pessoa fica tão enfurecida, tão habitualmente descontrolada, que não dá para reagir de outra forma. Sempre foi assim. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu 2 vezes, isso aconteceu centenas de vezes da mesma forma. Portanto, o seu caminho neural para esta reação já é algo muito bem consolidado. Pensemos num outro exemplo. Fumar. Estou me sentindo muito nervoso, vejo o cigarro ou penso no cigarro, essa é a deixa, esta é a sensação gatilho, a minha rotina, pego o cigarro, fumo e me sinto mais tranquilo e esta é a recompensa. Mesmo que depois venha uma sensação de culpa ou arrependimento. Fiz isso tantas e tantas e tantas vezes que esse caminho neural no cérebro, chamemos aqui, o cérebro do hábito, está muito bem consolidado. É fácil seguir, é fácil ir nessa direção de reação. Existe até uma metáfora que eu gosto de contar nas minhas aulas que tem a ver com uma situação vivida por Milton Erickson.
Sim, ele é o pai da hipnose naturalista, também leva o seu nome, esse tipo de hipnose, a hipnose ericksoniana. Erickson, quando era jovem, ele saía da sua fazenda, onde vivia com a família, e ia para a escola nos tempos de inverno, onde havia muita neve, e ele ia deixando uma marca em zigue-zague dos seus pés na neve, em zigue-zague. Ele gostava de fazer em zigue-zague. Então está aqui o Erickson caminhando, tá? E deixando a sua marca em zigue-zague na neve. Daquele lugar onde ele morava até a escola. O que acontecia com a segunda pessoa que ia nesta mesma direção? Você acha que ela pegava uma linha reta? Ou ela seguia o zigue-zague que o Erickson fazia? Obviamente, essa segunda pessoa pegava exatamente o mesmo zigue-zague. Embora a linha reta aparentemente fosse a mais interessante, mais fácil inclusive, há benefícios em seguir o zigue-zague. E que benefícios são esses? Ora, alguém já fez o percurso antes de mim, por isso eu tenho condição de imaginar que esse percurso é seguro. Outra coisa, se a pessoa já venceu a resistência da neve, é mais fácil traçar essa mesma linha. A terceira pessoa fazia a mesma coisa, a quarta a mesma coisa, a quinta a mesma coisa. No final do dia, quando Erickson voltava para casa, ele ficava muito orgulhoso e feliz de perceber que todas as pessoas que fizeram aquele trajeto seguiram exatamente o caminho que ele havia deixado. Bom, esta é uma metáfora, é uma ideia que eu quero trazer para a gente entender isso aqui. O nosso cérebro vai funcionar desta mesma forma. Se um caminho na neve já foi percorrido pelos seus neurônios, pelas sinapses específicas para aquele tipo de reação, o segundo momento de uma crítica, digamos, ou de uma sensação desconfortável, e aí eu pego o cigarro, enfim, toda vez que eu reproduzo um movimento, isso significa uma vez passado a mais no caminho da neve. E assim, este caminho está absolutamente muito bem traçado. Ele se torna fácil, você não precisa gastar muito pensamento, nem muita resistência, vai acontecer, você vai direto. E isso vai fazendo com que o seu cérebro se acostume. Muito bem, mas aí você quer mudar. Você não quer, diante de uma situação de chateação, ter que acender o cigarro de novo. Você não quer, diante de uma pessoa que lhe formula uma crítica, brigar com essa pessoa, se irritar. Você quer mudar comportamentos. Você quer deixar de comer daquela forma, você quer deixar de sentir-se mal e de se autodepreciar em relação a outras experiências. Você quer deixar de lado uma certa timidez diante da situação que você tem com falar em público ou comunicar-se, ou quem sabe algumas pessoas que têm uma timidez muito grande na hora de abordar uma pessoa que esteja paquerando, enfim, você quer mudar isso. E embora isso já tenha sido a sua história de vida por tanto tempo, está na hora de mudar o caminho da neve. Lógico que fazer um outro percurso vai ser, no princípio, um pouco mais difícil. Você está vencendo a neve ali, crua, limpa, ninguém passou naquele caminho antes. O que é que eu quero dizer? Vamos imaginar que você agora recebe uma crítica. Aquela pessoa do exemplo que eu lhe falei antes. Muito bem, o estímulo vem e, em vez de você seguir no estímulo da briga, você opta por fazer um outro percurso. E agora é a reação nova, a rotina nova. Eu quero escutar a crítica que me fazem. Eu quero ouvir. Porque ouvindo eu posso filtrar aquilo que me serve e aquilo que não me serve. Lógico que antes, quando eu brigava, eu nem escutava as pessoas, nem escutava o que elas diziam. Mas agora a minha rotina, eu delibero que seja nova. No início é deliberação. No início é o cérebro das escolhas quem está fazendo isso. Mas agora, num segundo momento,
em que alguém me faz uma crítica e eu escuto, já é um caminho na neve mais fácil. Ele já foi traçado antes por um comportamento diferente. E vamos que numa outra crítica que eu recebo, eu escuto de novo a nova rotina. Mais uma vez, o caminho da neve está se fortalecendo numa rotina nova, trazendo outro tipo de recompensa, ou talvez a mesma recompensa sem a sensação de culpa, sem a sensação de arrependimento. Por fim, tantas vezes eu tive uma reação nova, uma reação diferente, que este caminho aqui acaba sendo o caminho mais forte. Eu estou criando o hábito. O que vai acontecer com o caminho antigo? Ele vai ficando mais fraquinho. Não desaparece, mas ele fica um pouco mais fraco. É chamado agora não de mais um caminho ou um circuito neural, mas talvez uma cicatriz neural. E o caminho novo, já que o hábito foi consolidado, é aquele que vai gerar os novos resultados. Não acredite em mim, acredite em você. Experimente e veja na prática se funciona. Esta técnica versátil, simples, pode mudar os rumos de muitas vidas, sob o ponto de vista da mudança comportamental. O nome dela, Swish, tem a ver com uma espécie de onomatopeia, com um ruído de algo que desliza, algo que escorre, algo que... sabe? Então, esse nome que não tem uma tradução para o nosso idioma, nem para o próprio inglês, o idioma dos seus criadores, Richard Bentley e John Grinder, o swish significa esse processo de algo que era de um jeito e desliza para outro. Nós queremos, então, trazer para o seu cérebro uma maneira nova de funcionar a partir de um hábito novo. Um hábito de pensar, mas não de obrigatoriamente deliberar ou escolher. A ideia é, neste momento, o seu cérebro já estará condicionado e ele trará outro tipo de rotina internamente e assim as respostas no mundo do comportamento irão acontecer. A ideia é usar corpo, mente e emoção como parte de um sistema integrado. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, primeira coisa, pense no comportamento que você quer mudar, ok? Ponto 1, eleja o comportamento a ser transformado. E aí pode ser deixar de comer algo que você percebe que não é bom para a sua saúde, deixar de fumar, deixar de se irritar com alguma coisa ou alguma pessoa, começar a mudar de procrastinação para vou fazer atividade física regularmente, coisas que podem parecer até simples, mas que na verdade mexem com você, arranham a sua autoestima. Observe, por exemplo, uma pessoa que rói unhas e ela sabe que isso não é bom. Na verdade, ela está com os dedos já com as unhas até às vezes feridas. Esta é uma pessoa que trabalha com público e de repente os seus clientes notam as suas unhas roídas e isso é feio para ela. Isso arranha a sua autoestima, até mais porque ela diz, eu quero mudar e não consigo. Isso faz uma sensação de apequenamento acontecer nesta pessoa. Enfim, esta não é a representação da vida que ela acha que merece viver. Pode parecer pequeno, mas dentro da mente isso se torna muito grande. Enfim, há um comportamento que você quer mexer. Lembre, você pode usar essa técnica para um comportamento em dado momento e mais tarde, em outro instante, usar a mesma técnica para outro comportamento, tá? Mas um por vez, ok? Então vamos lá. Já definimos qual é o comportamento que queremos mudar. Vamos para o segundo passo. Descubra qual é a deixa. Descubra a deixa. Descubra o gatilho. O que isso significa? Bom, antes de fazer o comportamento acontecer, o que é que dispara? Vamos imaginar que, naquele exemplo da unha roída, basta eu olhar para a minha mão e imediatamente
eu já sinto vontade de levar os dedos à boca. No outro caso, basta eu me sentar no sofá e ligar a TV, imediatamente eu já penso em me levantar para ir à geladeira, pegar comida e me empanturrar. Basta eu acordar de manhã cedo e observar a minha roupa de ginástica e, de repente, eu digo, posso começar na próxima segunda-feira e viro para o lado e durmo mais um pouco. Enfim, qual é a deixa? Qual é o elemento que produz o comportamento que você não quer mais? Ok? Então, crie a imagem que nós vamos chamar de imagem 1, que é a imagem pista, a imagem dessa deixa. Para uma pessoa, no caso das unhas roídas, é olhar a própria mão. Nós dizemos que essa imagem é uma imagem associada. O que isso significa? Você vê aquilo que está produzindo em você a sensação. Você não está vendo você mesmo na cena. Você vê a coisa que produz a rotina. Vamos imaginar, para aquela pessoa das unhas roídas, a sua cena 1 ou a sua imagem 1 ou imagem pista é olhar para as próprias unhas. Beleza? Então, olha as unhas e isso já é o disparo. Observem que essa imagem pista, imagem 1, é a imagem associada. É como se eu estivesse vendo aqui, eu estou dentro da experiência vendo a minha mão, beleza? Para uma outra pessoa pode ser a sensação de estar jogado no sofá. Então, qual seria a imagem pista? A televisão com um componente da sensação de estar jogado no sofá. Para outra pessoa do cigarro, pode não ser olhar o cigarro, pode ser ver alguém fumando, entende? Então você precisa identificar qual é a imagem que traz esse tipo de reação ao longo de tantos anos, ao longo de tanto tempo, foi assim que você funcionou. Essa vamos chamar de imagem 1. Muito bem? Imagem 1. E o que é a imagem 2? Lembra lá no início do nosso workshop, deste vídeo, quando eu falava a respeito da criação de uma autoimagem poderosa de eu futuro? Exatamente. Essa será a nossa imagem 2. Imagem 2, absurdamente poderosa. O meu eu futuro que já não faz mais este comportamento. O meu eu futuro luminoso, interessante, bacana, maravilhoso, esplêndido. Este eu futuro que você quer chegar, ele te anima a ir na direção dele. Quando você constrói na sua mente este eu futuro, você se sente animado a chegar lá. Como eu lá na minha vida de jovem, que construí o meu eu futuro, que falava para públicos imensos, e este eu futuro me animava a ir nesta direção. Então, vamos imaginar que é você quem vai construir esta cena, né? Então, eu vou fazer aqui de uma forma bem esquemática. Este eu futuro feliz, como é que ele é para você? Este eu futuro que você imagina que você vai ser. Provavelmente está com suas unhas inteiras, no caso deste exemplo. No caso da pessoa que parou de fumar, pode ser um eu futuro muito saudável, né? Muito, com a face muito animada, enfim. Para uma outra pessoa que tem a dificuldade em receber críticas, pode ser um eu futuro mais tranquilo, mais zen, enfim. Imagine como é este eu futuro. Como é que ele funciona? Como é que ele é? Outra coisa interessante é você perguntar a si mesmo, antes de seguir no exercício, quais são os ganhos que você tem em manter essa mesma rotina. Porque isso pode acontecer, né? Então, algumas pessoas têm um ganho poderoso em continuar comendo, engordando, comendo, engordando.
alguns estudiosos de linhas de medicina alternativa, ou dentro da própria medicina psicossomática, ou várias outras linhas que trabalham com sistema integrado corpo, mente e emoção, percebem que pessoas que comem muito estão procurando aumentar o seu peso, aumentar o tecido adiposo, por conta de, talvez, proteção, talvez uma sensação de afastamento do real, enfim. Existem várias linhas que estudam isso. Mas pergunte a você, por que será que um lado seu, lá dentro, ainda está tão interessado em manter essa mesma rotina? Vá descobrindo isso, porque isso pode ser útil para você deixar também de lado o próprio comportamento. Mas, enfim, vamos para a construção da técnica. Fez a imagem 1, imagem pista. Fez na sua mente a imagem 2, a imagem deste você poderoso, autoimagem poderosa do eu futuro. Agora você vai fazer o seguinte, concentre-se nesta imagem aqui, na imagem 1, que ela tome conta da sua mente integralmente. Você pode olhar, por exemplo, para uma parede em branco, ou você pode fechar seus olhos e construa a imagem 1 na sua mente, luminosa, detalhada, colorida, grande, beleza? Muito bem evidente. Imagem 1, a imagem pista, a imagem gatilho. E coloque a imagem 2, bem pequenininha, num canto. Vamos imaginar que a imagem 2 está aqui, nesse cantinho, escura, pequena, bem escondidinha, pouco nítida. E aí, o que é que você faz? Você simplesmente pronuncia a palavra swish, tá? Você fala a palavra swish, e quando fala a palavra swish, você faz uma espécie de mudança disso aqui. A gente diz que mudamos as submodalidades. Então, essa imagem, que era a imagem 1, fica pequenininha, fica escurinha, fica pequititica, fica fosca, nublada, e essa imagem 2 se agiganta e toma conta da tela toda. Perfeito? Toma conta da tela inteirinha. Depois você pode simplesmente abrir seus olhos, muda tudo, zera tudo e faz o seguinte. De novo, toma conta da sua tela mental, a imagem 1. Totalmente na tela mental. Imagem 1. Colorida, nítida, bem luminosa. No cantinho, imagem 2. Imagem poderosa do eu futuro. Aqui, bem escondidinha, bem pouca luz, bem pequititinha. Na hora que você pronuncia a palavra swish, você faz a mudança de submodalidades. Essa imagem daqui fica pequitininha e essa daqui cresce. Toma conta da imagem toda. Toda a tela. O que é que acontece depois? Abre seus olhos, apaga tudo, repete o processo. Faça isso pelo menos 10 vezes. Faça isso 10 vezes. E que tal agora nós verificarmos o passo a passo da técnica swish? Em primeiro lugar, descobrimos e definimos qual é o comportamento a ser modificado, transformado, o comportamento que você não quer mais. Em segundo, nós vamos criar isso, vamos criar a imagem pista, a imagem deixa. Depois dela, começa a surgir o comportamento indesejado. Esta imagem precisa estar associada, ou seja, você não se vê lá dentro, você vê um pedaço de você ou algo que está no mundo externo. Em terceiro, vamos criar a autoimagem poderosa do eu futuro, aquele eu que você vai viver, um eu maravilhoso, fantástico, que já consegue resolver este problema ou nem precisa mais passar por ele. Depois, nós vamos fazer o swish. Este é o quarto passo. Nós vamos fazer aquela transposição de imagem, pelo menos umas 10 vezes, ok?
Por fim, é interessante que você faça um teste. Como assim um teste? Ora, você cria na mente, de novo, a imagem pista, a deixa, e verifica como você reage em relação a isso. Você pode fazer um teste mental, que seria isso, trazer à mente o pensamento relacionado com a imagem pista. Ou um teste comportamental, que é, na prática, de forma concreta, estar diante daquela deixa que antes produzia o comportamento indesejado. E verifique como é que agora funciona em você. Será que já funciona de uma forma diferente? A rotina nova já começa a surgir? Ou ainda está vinculado à forma antiga de proceder? Como você se sente? Como ocorre dentro de você no momento em que você faz esses testes? É muito importante testar, até para saber se a técnica precisa ser repetida ou repetida de uma forma diferente. O que é que a gente está construindo neste momento? Um como. Este é o ponto. Estamos construindo um como. Estamos dando ao seu cérebro a possibilidade de ligação nova, criação de um caminho neural novo que lhe leva para o eu futuro. Vamos imaginar então que você fez isso, os seus caminhos neurais estão novos, em vez de estar deprê e ir pegar o cigarro, o seu cérebro criou uma nova conexão de gatilho com rotina que está trazendo uma nova perspectiva para dentro da mente. Em vez de aparecer na mente a rotina do cigarro, pode aparecer de novo uma disposição sua para chegar àquele que é o seu eu futuro, àquela que é o seu eu futuro. Alguém lhe faz uma crítica e antes você tinha uma dificuldade muito grande de se segurar e escutar a crítica, você ia para o embate. Agora, veio a crítica e vem também a sua autoimagem poderosa do eu futuro. Aquela pessoa que você quer ser. E é como se essa imagem mexe, movimenta os seus estados emocionais e de repente a sua rotina já é outra. É de escutar o que esta pessoa diz e fazer a filtragem do que interessa e do que não interessa. Você está um pouco chateado? Antes vinha a vontade de assaltar a geladeira. Agora, a conexão neural nova lhe leva a pensar no seu eu futuro, naquele ou naquela que você quer ser. E então, a você vem talvez uma outra perspectiva de comportamento. Tomar um copo d'água, comer uma maçã, comer frutas secas como castanhas, etc., e coisas assim. E isso já alivia, você não precisa devorar aquele bolo, aquele pudim que está lá na geladeira. Enfim, o que é que esta técnica está fazendo por você? Ajudando você a quebrar o hábito e trazer um hábito novo. Mais uma vez, não acredite em cal. Não acredite que o switch é obrigatoriamente a resposta que você está esperando, a transformação imediata. Faça, experimente. Esse workshop é um workshop de ação e de construção. Eu gostaria muito de ouvir os seus feedbacks. Eu gostaria muito de saber se você fez essa experiência e que resultados que ela lhe trouxe. Nós vamos ter nos próximos vídeos, nós temos ainda 2 momentos onde vamos aprofundar a partir agora do coaching e depois da filosofia prática, outras formas muito práticas da gente fazer mudanças significativas na vida. E então, escreva aqui embaixo. Coloque a sua observação, coloque aquilo que você conseguiu como retorno, verifique a sua experimentação, diga qual foi o hábito comportamental, se você puder, logicamente, abrir isso para a gente, qual foi o hábito comportamental com o qual você quis mexer, com o qual você quis trabalhar e que você quis mexer, e verifique alguns resultados. Lembre que a manutenção do processo é algo que vai depender de você. Tá? Então, quanto mais você conseguir manter o novo hábito, a nova rotina, mais poderoso será o caminho neural novo. Compartilhe com alguém
De repente você conhece pessoas que você ama, pessoas do seu trabalho, da sua casa, da sua família, e que você acha que podem se beneficiar, não apenas com a parte conceitual, mas com essa parte da técnica. Isso vai te ajudar muito. E vai ajudar você a ajudar outras pessoas. Estou muito feliz de poder compartilhar essas ideias com você. E eu acredito que o mundo pode ser um mundo melhor quando nós não nos acostumamos a ser pequenos. Quando nós resolvemos agigantar quem nós somos. Cada pessoa que se agiganta transforma este mundo num lugar melhor para se viver. Um grande abraço com meu caurinho e que estejamos juntos no próximo vídeo. Confio em você, hein?